Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online. Estamos aqui para comentar a lição de número 7, da lição de pré-adolescentes. Lição esta que tem por título Praticando a Paciência. Antes dos comentários, quero já agradecer ao pastor da igreja, nosso pastor Roberto, e ao superintendente da EBD, nosso pastor Renato. Aqui a gente tem como texto base para a lição Romanos 5, versículos de número 3 a 5 e depois Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Na sequência a gente tem um texto, Romanos 12 e 12, que é semelhante ao texto áureo da lição, que está na Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Diz assim: que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Eu trago para os irmãos também ela na versão corrigida. Romanos 12, 12, versão corrigida, diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Tá? Então, muitos alunos aí têm Bíblias na versão corrigida, na versão atualizada. Então, o segundo texto vai fazer mais sentido. É claro que aqueles que têm na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, ou que estiverem acompanhando pela lição, vão acompanhar o texto como está. Lembrando que os objetivos da nossa lição são 3. Primeiro, ensinar que a paciência é uma virtude na vida cristã, reforçar que ser paciente é um estilo de vida adotado pelo cristão, e terceiro, ressaltar que a paciência é uma virtude produzida nas tribulações. O comentarista coloca aqui alguns materiais didáticos que vão ser utilizados aí para os professores, seguindo a orientação que é colocado aqui no espaço pedagógico para os professores. Mas eu coloco o link aí de uma dinâmica tratando aí sobre paciência, né? E tem até alguns jogos nos computadores que produzem aí essa sensação de paciência. Tem até um joguinho de cartas chamado Paciência. É claro que nós, da Assembleia de Deus, não fazemos tantas recomendações para que os nossos adolescentes se utilizem desses joguinhos de computadores. Mas, isso por quê? É utilizando um baralho comum. Mas se você pega a adaptação da ideia, dos números, e em vez de ser naipes de baralho, fossem cores: verde, amarelo, azul, branco, as cores da bandeira, ou outras cores, em que a ideia fosse essa, de colocando um número após outro, assim que fosse aparecendo, trazendo essa ideia de ter a paciência de colocar um após outro. Por isso é chamado de jogos de estratégia e de paciência. Mas temos aí dinâmicas que podem fazer com que os alunos reflitam sobre a ideia de ser paciente. E você pode até provocar por que o nome paciente é dado a alguém que está indo para o médico numa situação de urgência, emergência, e ele não fica muito paciente. Então, já percebeu que o próximo paciente, ele está impaciente para chegar à sua vez? Então, reflita um pouquinho com os vossos adolescentes, pré-adolescentes, sobre isso, tá bom? A lição ela é dividida em 3 tópicos. Primeiro, paciência produz esperança. Segundo, paciência é um estilo de vida. E terceiro, sendo pacientes na tribulação. Por isso que eu fiz questão de ler um texto alternativo na versão atualizada, porque aparece a palavra tribulação. E na Nova Tradução da Linguagem de Hoje aparece a palavra sofrimento. Tá? Então vocês podem trabalhar sinônimos também para essas situações. Que eu gosto muito, e aparece aí na tela de vocês, os saberes escolares. Então, só nos saberes escolares, nós conseguimos dar praticamente a aula. Vamos refletir aqui, tá? 1. Todo cristão precisa praticar o autoconhecimento para identificar as suas limitações. Nesse sentido, seria interessante você trazer uma abordagem simples sobre a teoria dos temperamentos, sobre melancólico, sobre fleumático, sobre sanguíneo, sobre colérico.
uma visão geral, não é? E que, quando se conhece as suas limitações, a gente começa a trabalhar isso e fica melhor para conseguir o autocontrole. 2. O crente deve orar e refletir sobre o que lhe provoca irritação. E aí a gente já começa no estilo de vida. Não é? Então não é simplesmente ser paciente, mas essa paciência ela vai sendo trabalhada. É interessante, tem um recortezinho do filme A Volta do Todo-Poderoso, em que a ideia do personagem que está sendo ali utilizada como Deus fala para a esposa que estava impaciente sobre a situação de ser paciente, que Deus permite situações para que ela conseguisse trabalhar e aprender a ser paciente. Né? Então, é nisso que a gente pode trabalhar também, tá bom? Terceiro, a prática da paciência é uma forma de controlar a ansiedade. Olha que nesse período pós-pandêmico, o que nós temos de pré-adolescentes, de adolescentes, filhos de crentes, ansiosos, alguns depressivos, não é brincadeira. Tá? Eu sou hoje gestor de escola e consegui, pela misericórdia, uma parceria com a Secretaria da Juventude da cidade em que trabalho, para que conseguisse atendimento psicológico para muitos dos nossos alunos. E alguns desses alunos são filhos de crentes. Não é? E que alguns motivos de ansiedades a gente até fica pasmado, com motivos que são, às vezes, para nós, simples, ridículos, mas para esses alunos não, para essas pessoas não, para esses crentes não. Não é? Então, muitos dos nossos alunos, adolescentes, e aí nas congregações estão sofrendo com ansiedade. Tá? Eu coloco aí para vocês um quadrozinho de ansiedade, depressão e, é claro, a situação presente. Né? Mas, de forma geral, né, a pessoa ansiosa é que quer antecipar o que está no futuro. Então, se vê lá na frente, quer trazer o que está lá na frente, no futuro, para o aqui e o agora. Em contrapartida, a depressão é viver no passado. Então, não consegue largar aquilo que já passou. E outros não conseguem perceber o que o presente é. Até o próprio nome já está dizendo, presente. Presente é uma dádiva de Deus. Então, vivamos o presente e traga isso para os vossos alunos. O crente paciente aprende a confiar nos planos de Deus. E aqui é o item 4, você pode trazer vários textos sobre confiar. Não é? E até cantar, não é? Cantar algumas canções sobre o confiar em Deus. 5. Manter a calma é um exercício de confiança no Senhor. Isso porque a gente sabe a quem está servindo. Não é? Conta-se uma história sobre um jovem que era filho do maquinista e o trem parecia estar desgovernado. E muita gente aperreada por conta da possibilidade do trem desgovernado sair do trilho e pergunta para a criança por que ela estava calma, tranquila, serena. E ela diz, eu estou tranquilo porque eu sei quem é o condutor do trem, é o meu pai. Então, da mesma forma como aquela criança respondeu a essa história, que eu não sei se a história faz muito tempo, era adolescente quando me contaram, mas é essa a ideia, de quando temos confiança no Senhor, nós ficamos tranquilos, pois nós sabemos em quem temos crido. 6. A tribulação deve ser encarada como um treinamento espiritual para o crente. Tem maior treinamento do que a vida de Jó? Passar um sofrimento tremendo, 42 capítulos, 5 versículos, ele consegue trazer o que de fato aconteceu na vida dele. E aí você pode trazer para os vossos alunos, né? Um sofrimento real na vida de Jó, e depois, Jó 42 e 5, ele vai dizer que antes conhecia Deus só por ouvir falar, mas agora conhecia de perto. Por quê? Porque passou por muitas situações difíceis e conseguiu vencê-las. Inclusive, o patriarca Jó é uma referência de
paciência e perseverança. Fechado aqui os saberes escolares, você entraria na lição e percebe que já teria seguido praticamente a lição toda sem, de fato, entrar tópico 1, tópico 2, tópico 3. Já teria uma visão geral dessa lição. Tá? E aqui a gente tem, dentro desses comentários, paciência produz esperança, a esperança do cristão, paciência, um estilo de vida, a paciência e o autodomínio. Você pode trabalhar aqui em Gálatas 5, a partir do verso 22, quando vai trabalhar fruto do Espírito, uma qualidade deste fruto, que é o autocontrole, a temperança. Né? E dentro desse autocontrole, dessa temperança, nós vamos percebendo que nesse nosso estilo de vida é o Espírito Santo quem vai nos guiando. Né? Eu lembro de uma situação em que um jovem chegou para o seu pai e explicando que tinha muita crise com raiva, com crises de fúria, e o pai ofereceu para ele um martelo e disse para ele que cada vez que ele tivesse uma crise de raiva, uma crise aí que não conseguisse controlar essas emoções, fosse na cerca e desse algumas marteladas. Quando ele conseguisse chegar ao nível de não dar nenhuma martelada no dia, viesse conversar com o pai e dissesse: pai, eu consegui controlar essa minha raiva. Tá? E aí o tempo passou e várias marteladas foram dadas ao longo desses dias que o jovem precisou controlar a sua raiva. Um determinado dia que ele conseguiu controlar, chega para o pai, muito alegre, sorridente, e diz: pai, hoje eu consegui controlar e não dei nenhuma martelada na cerca. E aí o pai diz: que bom que você conseguiu controlar. Mas vamos ver então como é que está a cerca. Aí quando ele chega lá, a cerca praticamente toda destruída. Porque a cada crise que o jovem tinha, a cada acesso de fúria, ia martelando a cerca e ia destruindo uma cerca que estava perfeita. E aí o pai traz essa análise para ele, dizendo: olha, nesse período em que você não conseguiu controlar essa raiva, veja quantos pilares ou quantas estacas você destruiu. Assim também são as pessoas que nós destruímos, afastamos, quando não controlamos a nossa raiva, a nossa ira. E essas pessoas acabam se afastando da nossa vida. Então, fica aqui como um exemplo, fica como um ensinamento de vida, de nós mantermos o autocontrole para não destruir quem está ao nosso lado. E aqui a lição vai nos dar essa ideia de sermos pacientes. E que muitas vezes nós não temos tanta paciência, somos impacientes. E o próprio texto, quando vai tratar com Tiago, gostaria de trabalhar aqui com os irmãos, Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Imagina aí, ficar alegre, feliz, ter grande gozo quando cair nas tentações, em várias tentações. Por quê? Porque sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Cada vez que nós formos provados, nós vamos adquirindo maturidade espiritual, maturidade cristã, e seremos aí pacientes. Quando isso se repetir ou alguém estiver precisando de algum conselho, nós teremos a devida experiência para pontuar. E ainda na lição, quando vai tratar sobre ansiosos, tópico 3, pacientes na tribulação, não se desespere, seja paciente, e trabalhar a ideia de lançarmos as nossas ansiedades em Cristo Jesus, ou não andar ansiosos. Isso não quer dizer que nós, em algum momento, não estejamos ansiosos. Basta agora, final de ano, os vossos adolescentes vão estar super ansiosos com os resultados de matemática, com os resultados de ciências, química, física, biologia,
Então vão estar super ansiosos. Aí dia das crianças, como foi, se não foi bom, então traz aí algumas dificuldades, aí projetam para o final de ano, Natal, o que vem, o que não vem, o que vai ter, festa na igreja, festa em casa. Então, um monte dessas informações traz aí ansiedade, mas a recomendação bíblica é não andarmos ansiosos, e pelo contrário, é pegarmos essas ansiedades e lançarmos em Cristo Jesus. Só vai lançar em Cristo Jesus ansiedade quem está. Quem não está, não vai lançar. Tá? Então, é natural que os nossos adolescentes, em algum momento, tenham ansiedade por alguma coisa. Mas é aí que nós vamos trabalhar, para que todos nós sejamos pacientes. Que Deus te ajude e te use mais uma vez poderosamente, principalmente com uma lição maravilhosa que é prática, né? Que é o nosso alunado praticando a paciência. Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Se você puder, identifica aí de qual congregação, de qual cidade que você está assistindo e traz aí um feedback para a gente poder melhorar as nossas pré-aulas. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.